Olá, eu sou Serena Pock, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou tentar resumir um tema que não é recente, como parece, sobre a genética autista e quais os fatores que levam a um estudo mais específico e que essa genética é parte do processo evolutivo da humanidade. Como já foi dito, o autismo é genético e seu gene é transmitido muito fácil. Basta algum familiar com um leve fenótipo autístico, é bem provável, há muitas chances de sua geração posterior carregar essa genética e nascerem autistas, que podem graduar pelo espectro nos mais variados níveis. Por exemplo, os distúrbios genéticos que dificultam a vida são raramente passados para as próximas gerações. Daí que surgem as questões: por que o autismo tem genes tão dominantes? Bom, o próprio hoje tão odiado Hans Asperger já tinha uma noção de que as características autistas eram hereditariedade familiar. Então, essa ideia vem de longe. E essa pesquisa evoluiu. A análise de sequenciamento genético antes de 2015 identificaram 65 genes relacionados ao autismo. A partir disso, houve análise com mais de 35 mil pessoas autistas e familiares, que elevou esse número a 102 genes relacionados ao espectro autista. Tem muitos artigos sobre o assunto, mas meu foco hoje ficam nas fontes do geneticista Diogo Lovato, para quem quiser acompanhar sobre o assunto. Ele trouxe novidades de estudos que correlacionam o autismo a variantes genéticas que aprimoram a cognição, o aprendizado precoce, a memória, e fica a questão, que apesar dos prejuízos de socializar, por que a natureza acha importante manter e transmitir esses genes? Seria um tipo de evolução tardia, mesmo se tratando de genes que também são relacionados a transtornos maiores. O geneticista Diogo Lovato afirma que onde haja um autista com um diagnóstico fechado, se encontram familiares, pais, irmãos, que reconhecem em si alguns traços desse autista, mesmo que não sejam diagnosticados. Ou seja, se um casal com os mesmos genes e tem uns traços como hiperfoco, características positivas do desempenho intelectual, inteligência na infância, entre outros, se eles têm filhos, é bem provável que esse limiar entre o que pode ser o fenótipo autístico dos pais ultrapasse e resultem num diagnóstico de autismo nos filhos. No contexto de importância de predominar essa genética e vendo o autismo como não linear, mas como um espectro multidimensional, vamos considerar que as combinações genéticas criam características únicas, com alguma dificuldade social do autista, e ainda assim não impossibilita de trabalhar, se relacionar e construir família, embora com algumas dificuldades. E que mesmo com essas dificuldades, a genética se mantém, né? Porém, as condições genéticas muito raras, esse é o outro extremo, de grande prejuízo, que podem ser debilitantes e únicas de um indivíduo, será praticamente impossível essa pessoa passar a sua genética adiante. Então, aquela característica não será reproduzida facilmente, porque o contexto, adaptabilidade, não existe uma moralidade. E em termos genéticos,
Pessoas com dificuldades extremas do desempenho social são raridades. Alterações muito complexas, a tendência é reduzir na população. Bom, na entrevista do Diogo Lovato, em uma delas, teve uma troca de ideias com o entrevistador sobre a importância do hiperfoco como aprofundamento dos temas específicos, muito comuns ao autista, que faz deles pessoas especializadas na sua área de estudo. E nessa ideia, a relação da sociedade há algumas décadas atrás sobre os chamados nerds, que hoje fica mais claro. Eram pessoas com fenótipo autístico, mas sofriam bullying, tinham dificuldade de socializar, não tinham muitos amigos, relacionamentos amorosos. Então, eram motivos de piada muitas vezes, né? Mas se percebe que muitos daqueles nerds de antigamente hoje são os inventores e intelectuais de hoje, pessoas que foram mais longe nos estudos e hoje, ultimamente, muitos jovens que são assim não são tão raros. Embora eles queiram socializar melhor, acho que eles se encontram mais com seus semelhantes através dos gostos e através da tecnologia. Acho que o desenvolvimento da tecnologia para a adaptação das pessoas de todas as diversidades é parte da evolução também, né? Incluindo esses que ultrapassam muito a linha do fenótipo e que são raros e não passarão seus genes adiante. Nos mostram que nem tudo no mundo precisa ser funcionalíssimo, rentável, produtivo para ser considerado existente, porque a evolução não acontece só a nível genético, tecnológico. No que pode ser considerado o pior do autismo, mostra um avanço no nosso humano mesmo, né? Pessoas se unem por uma causa, o sentimento, a empatia não pode deixar de existir nessa evolução toda, né? A natureza é neutra, mas ela sempre flui para o melhor possível. Não adianta radicalismos como buscaram no início dessa procura dos genes do autismo para combater o autismo. Essa interferência radical está bem distante do que a natureza deseja aprimorar no mundo, seja ele com humanos ou sem humanos. A raça humana está mudando, se adaptando nessa bagunça que ela mesma criou. Não lembro a fonte agora, mas as crianças de hoje também estão nascendo, parece que com o fígado mais resistente, forte, por conta de todos esses tóxicos que ingerimos ao longo de várias gerações. O assunto vai longe. Mas no momento é isso. Espero que tenha sido esclarecedor o tema de hoje. Se precisar de alguma correção sobre o que eu disse, fiquem à vontade para comentarem, tá bom? Então é isso. Até mais.